Um acidente de moto pode causar ferimentos, traumas e até mesmo a morte. Porém, tem muita gente que sobrevive ao acidente, se recupera fisicamente, mas desenvolve um medo muito grande de voltar a pilotar. Mas esse medo de andar de moto aí, ele tem cura? Ou pelo menos algum tratamento? Ou será que uma pessoa que desenvolve esse trauma aí já não tem mais jeito? Vem comigo que o assunto de hoje é sério. Fala galera, beleza? Aqui é o Lubes do Motorhead Motoclube e hoje nós vamos falar de um assunto bastante delicado. Existem pessoas que quando se envolvem em algum acidente, elas querem mais sacudir a poeira e dar a volta por cima e voltar a pilotar. Mas infelizmente não é assim com todo mundo. Tem muita gente que chega até a desenvolver um tipo de trauma que impede essa pessoa de voltar a pilotar novamente. Tem gente inclusive que quando sofre algum tipo de acidente de moto, coloca a moto à venda só para não cair na tentação de pilotar de novo e talvez sofrer um acidente pior. Mas será que essa pessoa poderia vencer esse trauma? Para falar sobre isso eu trouxe a minha amiga Lorena, que é psicóloga, para falar um pouco para nós sobre esse assunto. Mas antes de começar, já azula esse joinha aqui embaixo para nós, que é para a gente saber se vale a pena continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui para vocês, ok? Lorena, seja muito bem-vinda. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o meu nome é Lorena Deloroso de Mendonça, eu tenho 32 anos e atuo como psicóloga desde 2013. O meu foco são crianças com deficiência, crianças que têm, por exemplo, síndrome de Down ou autismo, mas isso não significa que essas crianças não possuam algum tipo de trauma, que é o assunto que a gente vai abordar aqui hoje, né, Lucas? É isso aí. Lorena, você como psicóloga que trabalha com crianças deficientes, é comum para você lidar com traumas no seu dia a dia? Então, Lubis, para começar, eu acho que seria interessante a gente diferenciar os termos do medo e o trauma, né? Porque muitas pessoas acham que o medo e o trauma são a mesma coisa, e não é bem assim. O trauma é uma definição ampla que é usada para descrever lesões que foram causadas de forma externa, né? Devido a acidentes, lesões ou então autoagressão. Já o medo, ele é aprendido pelo ser humano desde que ele é bebê, desde que ele é pequeno. O medo, ele é ensinado, né? E aí ele nos intimida de alguma forma, proporcionando um estado de alerta, de receio e de insegurança para estar fazendo alguma coisa. Sendo assim, o medo acontece antes do trauma, ele vem antes. Os traumas psicológicos, né, como é o que a gente vai tratar aqui agora, que é no caso de quem sofre o acidente de moto, ele é causado deixando sequelas emocionais, né, quando acontece, por uma experiência que causa imensa dor e sofrimento, que são os eventos traumáticos que a gente chama, de tal magnitude que ele afeta profundamente o comportamento e o pensamento do indivíduo, e esse, por sua vez, ele vai fazer de tudo para evitar essa situação. De novo, ele não vai querer passar por isso outra vez, porque ele não quer sofrer outra vez, né, obviamente. Então, o que acontece? O sentimento que costuma aparecer, né, nesse indivíduo que sofreu esse trauma, é o sentimento de ansiedade. Ele se difere por vários graus, né, desde o mais leve até o grau mais pesado, e pode trazer algumas sensações desagradáveis para o indivíduo, que é a sensação de insegurança, né, que está sempre presente, e aquilo vai bloquear, né, faz uma barreira, bloqueia o comportamento, impedindo a pessoa de agir, né, de retomar a sua rotina, né. Sendo assim, as crianças com que eu trabalho, elas sofrem trauma, sim. Elas, às vezes, acontece, por exemplo, traumas pequenos. Um exemplo, a criança foi ao balanço, ela caiu, causou um trauma nela que ela não queria voltar. Então, o que a gente faz numa situação como essa? Como a gente trabalha para a criança voltar a sentir prazer nessa situação, né? É um exemplo bobo? É um exemplo bobo, mas é um exemplo que causa prazer para aquela criança. Assim como no adulto, causa prazer andar de moto, né? Então, o que a gente pode estar fazendo para esse adulto estar voltando a andar de moto? É aí que entra o psicólogo, né? O meu papel. Então, a gente vai estar discutindo um pouquinho sobre isso, acredito que mais pra frente. Como que a pessoa desenvolve o trauma? Então, a pessoa, ela desenvolve o trauma quando ela passa por uma situação emocional
né, com que impeça ela de estar retomando a sua rotina como faz habitualmente, né? Uma situação com que deixa uma sequela, né? Então deixou uma sequela emocional na pessoa e isso vai acabar impedindo com que a pessoa retome a sua rotina. Então dessa forma a gente desenvolve um trauma. No caso de uma pessoa que depois de sofrer um acidente decidiu que nunca mais vai chegar perto de uma moto, dá para saber a diferença entre o trauma e a opção? Então, no caso, né, da opção e do trauma, acontece o seguinte: na escolha, né, na opção, não tem esses sentimentos indesejáveis que eu falei, né, logo no comecinho, que é o sentimento de ansiedade, sentimento de angústia, sentimento de insegurança, sentimento de medo pode aparecer também. Então esses sentimentos eles não aparecem, né, quando é uma opção. Já quando é um trauma, a pessoa não vai querer repetir, né, o que causou aqueles sentimentos nela, então ela não vai querer fazer novamente. Então é por aí a gente vê a diferença do trauma e da opção. O trauma vai bloquear com que ela volte à sua rotina normal, a fazer aquilo com que ela sentia prazer antes, entendeu? A opção já é uma questão de escolha, tem o sim e o não, né? Então ela já vai poder ter certeza se ela quer aquilo ou não, sem que aquilo que ela escolher cause nela um sentimento ruim. Eu imagino que nesse momento a família exerça, né, uma influência muito grande na decisão da pessoa, ainda mais se for, por exemplo, a mãe que quase perdeu o filho, ou a esposa que quase perdeu o marido, enfim. Mas eu acredito que a família também tem um grande peso na recuperação dessa pessoa. Você, como psicóloga, poderia dar a sua opinião sobre a importância do apoio da família num momento como esse? Então, a família é o elo mais próximo de confiança que a gente costuma ter, né? Então, desde pequena, a criança, quando ela se sente insegura, o que ela faz? Ela vai se esconder atrás da barra da saia da mãe, né? Por quê? Porque representa proteção para ela, representa segurança. Então, o que acontece com a pessoa que sofreu um acidente? Ela vai procurar a opinião da família, porque é o elo mais próximo que ela tem, para que ela se sinta segura de que a ideia de que ela vai conseguir voltar a fazer aquilo novamente é real, né? Então, a gente não pode esquecer também que a família que acompanha uma pessoa que sofreu o trauma é uma família que pode ser traumatizada também. Então, não foi só a pessoa que sofreu o trauma literal que às vezes precisa de uma ajuda psicológica. A família às vezes precisa também, né? Porque é ela que está acompanhando esse sofrimento, ela que está acompanhando essa angústia, né? E aí tem um peso maior para a pessoa que sofreu o trauma na decisão de voltar a andar de moto, né? Ou não, né? Sendo assim, é muito importante que a família esteja ciente da decisão dessa pessoa de querer realmente voltar a fazer aquilo, de querer voltar àquela rotina que ela tinha antigamente, né? E a apoie. E, se for necessário, procure uma ajuda psicológica para maiores orientações e para um apoio, né? Tanto quanto a pessoa que sofreu o trauma. Antes da próxima pergunta, o pessoal que está assistindo aí e acha que essa informação pode ser interessante para alguém que você conhece, já compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, com sua família, seus amigos, seus colegas de trabalho, com todo mundo que você conhece. Caso você goste de receber conteúdos relacionados ao motoclubismo, seja muito bem-vindo e inscreva-se no nosso canal. Toda semana a gente traz alguma dica, informação ou curiosidade a respeito do mundo dos motoclubes. Voltando então para a entrevista, a vontade da própria vítima também importa nessa hora, né, Lorena? Quer dizer, mesmo que se a pessoa procurar um tratamento, mas lá no fundo ela não quiser a cura, isso significa que ela não vai conseguir se tratar ou significa que o tratamento vai demorar um pouco mais, por exemplo? Então, Lubis, querer mudar já é meio caminho andado para mudança, né? A pessoa só vai conseguir mudar se ela perceber que aquilo que está acontecendo na vida dela está influenciando para que ela não consiga retomar a rotina que ela tinha antigamente. Então não adianta nada ela se auto-sabotar procurando uma ajuda psicológica, sendo que internamente ela não está convencida daquilo, né? Então você só consegue mudar o comportamento, né, e a forma de agir
se você estiver convencido disso, para que assim a mudança aconteça por completo, senão realmente ela não vai acontecer. Você vai estar indo no terapeuta e vai estar gastando dinheiro à toa, porque a gente, né, nós terapeutas, a gente faz o quê? A gente mostra para a pessoa o caminho que ela pode trilhar. Por que pode? Porque só vai se ela quiser. Não adianta nada, a gente não pode pegar a pessoa pela mão e falar, vem comigo que eu vou te mostrar. E a gente também não pode chegar para a pessoa e falar, não, eu vou mudar para você. Não tem como a gente fazer isso. Quem tem que estar convencido da mudança e acreditar que é aquilo que quer para si mesmo é a própria pessoa. E isso vale para qualquer coisa. Tem alguma dica, exercício para a pessoa poder tentar fazer antes de procurar um profissional? Então, acho que a dica que eu posso estar dando, né, é que é muito importante que as pessoas assumam para si mesmas que elas possuem um problema, né, e que elas precisam da ajuda de um profissional. Isso é o principal. Ainda há muito preconceito para os profissionais, né, da área da psicologia. E a pessoa conseguindo assumir que ela tem um problema e que ela precisa de ajuda de um psicólogo, já é meio caminho andado para que ela retome a rotina e a qualidade de vida que ela tinha antigamente. Quando a pessoa decidir procurar ajuda, qual é o profissional recomendado, né? Quem que ela deve procurar? Seria o psicólogo mesmo ou um psiquiatra? Então, de imediato, eu sugiro que a pessoa procure um psicólogo, porque o que aconteceu pode ser resolvido durante reflexões, né, na própria terapia. O psiquiatra, ele é importante sim, mas ele é mais responsável pela parte medicamentosa da coisa, né? Ele fica mais com a parte dos remédios. Não que ele não converse com os seus pacientes, que fique muito claro. É muito importante que o psiquiatra converse sim com os seus pacientes para saber qual caminho o paciente está trilhando, se a terapia está funcionando com ele e se os remédios que ele passou estão fazendo efeito, tá bom? Agora, muitas vezes, o que eu quero dizer é que, né, não se precisa do medicamento, apenas a terapia, o tratamento psicoterápico funciona, tá bom? Então, o psiquiatra, ele aparece em situações mais graves, né, que é a situação daqueles sentimentos indesejados, a situação da sudorese, a situação da taquicardia, da ansiedade, de muitos pesadelos, às vezes quando se dorme, sensação de quase morte ou de morte, porque dependendo do trauma, a pessoa pode sentir tudo isso, né? Então, se a pessoa perceber que ela não consegue retomar a sua rotina, aí o psiquiatra entra. Agora, caso contrário, o psicólogo sozinho é para conseguir dar conta da situação, sim, tá bom? Lorena, muito obrigado mesmo pela sua participação. Fiquei muito feliz por você ter aceitado esse convite. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da entrevista com o Lubis e que tenha sido bastante esclarecedora. E precisando, procurem um psicólogo, tá bom? Tchau! E você que assistiu a gente até aqui e teve alguma experiência com isso, conta pra gente aqui embaixo nos comentários. Ou se você preferir ver outro tipo de assunto sendo abordado aqui no canal, deixa a sua hashtag Fala Sobre e faça a sua sugestão. A gente se vê semana que vem. Tchau!